Presidentes Lula e Joe Biden conversam sobre iniciativa conjunta de trabalho e preservação ambiental. Na Marcha das Margaridas, em Brasília, Lula diz que mulheres terão prioridade em reforma agrária. E você vai ver também. Superior Tribunal de Justiça nega recurso a Robinho e destrava julgamento do ex-jogador. Rússia intensifica ataques a portos e terminais de grãos da Ucrânia. Caixas eletrônicos distribuem dinheiro grátis após falha na Irlanda. Futebol em jogo de golaços. Espanha e Inglaterra protagonizam final inédita no Mundial Feminino. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E os presidentes Lula e Joe Biden dos Estados Unidos falaram por telefone hoje sobre a programação para a Assembleia Geral da ONU, que acontece em setembro. A conversa estava agendada para ocorrer no início da tarde e durou cerca de meia hora. O presidente Lula disse em suas redes sociais que o teor da conversa foi sobre o combate às mudanças climáticas, a cúpula da Amazônia e a preservação ambiental, além de um diálogo por trabalho decente que os dois países devem lançar juntos em breve. Como ambos os presidentes têm ligações com o movimento sindical de seus países, já era esperado que eles anunciassem uma iniciativa em comum sobre melhorias das condições de trabalho. A iniciativa foi proposta pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, há cerca de 2 meses. O representante brasileiro disse que essa é a primeira vez que ele trata com um presidente interessado nos trabalhadores. Na conversa, Biden teria reconhecido as obrigações dos países desenvolvidos em ajudar os demais a lidar com as mudanças climáticas e a necessidade de apoio às nações mais pobres como resultado da cúpula da Amazônia. No encerramento da Marcha das Margaridas, em Brasília, o presidente Lula falou que as mulheres devem sempre reivindicar suas necessidades e que elas terão prioridade na reforma agrária. O tema do evento deste ano é pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver. O presidente Lula participou do encerramento da Marcha das Margaridas. O evento de trabalhadoras rurais que reivindicam direitos trabalhistas acontece a cada 4 anos e reúne trabalhadoras rurais de todo o país. A Marcha das Margaridas é um evento em homenagem à agricultora Margarida Maria Alves, assassinada em 1983. Ela presidia o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande, na Paraíba, e lutava contra a violência no campo. O tema desta 7ª edição é pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver. No encerramento do evento, o presidente Lula destacou os direitos das mulheres e pediu que continuem fazendo suas reivindicações. Não podemos conviver com tantas mulheres sendo agredidas e mortas diariamente dentro de suas casas. Como também não é possível achar normal que, exercendo a mesma função, uma mulher ganhe menos que um homem. A mulher não é e não pode ser tratada como cidadã de segunda categoria. Vocês são protagonistas da história e podem fazer escolhas. Não tenham medo de reivindicar. Não tenham medo de reivindicar. Pode reivindicar, porque nós estamos aqui para atender. E olha só, a Petrobras reajustou os preços da gasolina e do diesel para as distribuidoras. É o primeiro aumento desde que a companhia mudou a política de preços em maio. O aumento foi hoje nas refinarias, mas já tem motoristas pagando mais caro na hora de abastecer. O litro da gasolina passa de R$ 2,52 para R$ 2,93. Alta de 41 centavos por litro. O diesel terá aumento de 78 centavos. O preço médio de venda será de R$ 3,80 por litro. Segundo a Petrobras, o motivo do reajuste foi a alta do petróleo no mercado internacional.
O aumento foi hoje nas refinarias, mas já tem motorista pagando mais caro na hora de abastecer. E para economizar vale tudo, o Felipe rodou os postos do Rio de Janeiro em busca de preços menores. Procuro ver onde tem promoção, onde tem gasolina mais barata, para poder tentar ir abastecer. É isso que eu procuro fazer. Além do bolso do motorista, o reajuste da Petrobras também vai impactar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é a inflação oficial do Brasil. Acredito que vai aumentar o preço do custo de vida para todo mundo, né? Tendo em vista que impacta nos alimentos também e toda a cadeia da população, né? E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou a sessão desta quarta-feira perto da estabilidade, na medida em que investidores digeriam a divulgação da ata do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, de olho em novas sinalizações sobre o rumo das taxas de juros nos Estados Unidos. Ao final da sessão, a moeda norte-americana recuou 0,01% e encerrou o dia cotada a R$ 4,98 na venda. E mais de 8 bilhões de reais em dívidas já foram renegociadas pelos bancos em 4 semanas do programa Desenrola Brasil. O levantamento aponta ainda que 5 milhões de clientes com dívidas bancárias de até R$ 100 conseguiram limpar o nome. A Federação Brasileira de Bancos informou que entre 17 de julho e 11 de agosto, o Desenrola Brasil somou 8 bilhões e 100 milhões de reais em dívidas renegociadas por bancos. Os números dizem respeito à faixa 2 do programa, em que débitos bancários são renegociados por bancos em condições especiais. São incluídas dívidas de clientes com renda superior a 2 salários mínimos e menor do que R$ 20 mil e que não estejam incluídos no cadastro único. Para a Febraban, em setembro, com expansão da faixa 1, a adesão ao programa vai crescer muito. Outro destaque desta fase do programa é a possibilidade de bancos desnegativarem brasileiros com dívidas bancárias de até R$ 100. Segundo a Febraban, até aqui, 5 milhões de clientes tiveram o nome limpo. Ao todo, foram renegociados 1.296.000 contratos, beneficiando 985 mil clientes bancários. A adesão ao programa vai até o dia 31 de dezembro. E a estimativa do governo é que o Desenrola renegocie 50 bilhões de reais em dívidas bancárias até o final do ano. Um levantamento mostra que quase metade dos microempreendedores individuais do país precisa de empréstimo para manter o negócio ativo. A nossa repórter Maria Clara Leite traz os detalhes. A pesquisa realizada pela plataforma Mais MEI mostrou que 49% dos microempreendedores individuais possuem faturamento limitado e pouco capital para investimentos. Por isso, precisam de suporte financeiro dos bancos para alavancar ou até mesmo para sustentar suas empresas. Só que cerca de 40% dos entrevistados disseram à plataforma que tiveram solicitações de empréstimo negadas. E o principal motivo para isso foi a negativação do nome de quase metade deles. E aí a saída encontrada por 35% desse montante que teve empréstimo negado por bancos foi recorrer a familiares e amigos. A plataforma que realizou a pesquisa sugere o microcrédito como alternativa mais acessível a quem é MEI. Um mecanismo que consiste na concessão de empréstimos de pequeno valor a microempreendedores formais e informais, normalmente sem acesso ao sistema financeiro tradicional. Para a realização desse levantamento, a Mais MEI ouviu cerca de 6 mil microempreendedores individuais de todo o país. O Superior Tribunal de Justiça rejeitou hoje um pedido da defesa do ex-jogador de futebol Robinho para que o governo da Itália fornecesse a cópia da íntegra do processo no qual ele foi condenado a 9 anos de prisão por estupro. O processo para que o ex-jogador cumpra a pena no Brasil pode avançar com a medida e volta a contar o prazo de 15 dias para que a defesa de Robinho conteste o pedido de execução da pena. O ex-jogador foi sentenciado por estupro de uma mulher albanesa em Milão, na Itália. Segundo a denúncia, o crime de violência sexual em grupo ocorreu em 2013, quando ele era um dos principais jogadores do Milan.
Em fevereiro desse ano, o governo italiano pediu a homologação da decisão da Justiça do país, que condenou o ex-jogador. O STJ ainda não analisou a transferência do cumprimento da pena aplicada a ele. E veja a seguir, caixas eletrônicos distribuem dinheiro grátis após falha na Irlanda. E ainda em jogo de golaços, Espanha e Inglaterra protagonizam final inédita no Mundial Feminino. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quarta-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Olha, um prédio da milícia foi derrubado na Ilha da Gigoga, zona oeste do Rio. A operação da Secretaria de Ordem Pública, em conjunto com o Ministério Público, demoliu o prédio que não tinha nenhuma licença nem autorização. Na semana passada, o proprietário havia sido informado para interromper as obras, mas não adiantou. As investigações apontaram que a construção, com mais de 1.000 metros quadrados de área, teria ligação com a milícia, que utiliza o mercado imobiliário para lavagem de dinheiro. E 3 pessoas foram presas nesta terça-feira durante uma operação contra o tráfico de drogas na Vila Sapê, em Duque de Caxias. Foram encontradas armas, granadas, munições e drogas. De acordo com as investigações, traficantes do Comando Vermelho controlaram a comunidade de Duque de Caxias e passaram a intimidar os moradores. Os promotores do Ministério Público do Rio também apontam que eles são responsáveis por ordenar a morte de policiais. Eu fico por aqui e amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Obrigada, Anderson, pelas informações e até amanhã. Muito obrigada, Anderson. Uma ótima noite para você. E nos destaques internacionais, a Rússia intensificou os bombardeios contra a infraestrutura de exportação de grãos da Ucrânia. Moscou usou drones em ataques à noite a instalações de estoque e a portos ao longo do rio Danúbio, uma rota alternativa que Kiev tem usado para transporte de grãos à Europa, após os russos romperem um acordo de exportação pelo Mar Negro. O ataque destruiu depósitos de grãos sem deixar feridos. Desde que Moscou se retirou do acordo apoiado pela ONU, que permitia o transporte seguro de grãos pelo Mar Negro, os ataques russos na região se tornaram mais frequentes. Há 2 semanas, um ataque ao porto de Ismail provocou alta no preço mundial dos grãos. Desde que a Rússia rompeu o acordo no mês passado, a ONU alerta que o aumento nos preços dos alimentos ameaça a fome e que milhões de pessoas poderão morrer em todo o mundo. E olha só essa história. Um erro técnico em um banco na Irlanda permitiu que os clientes retirassem ou transferissem mais dinheiro do que tinham em suas contas. É isso mesmo. A notícia se espalhou rapidamente pelas redes sociais e milhares de pessoas foram até os terminais de todo o país. A polícia precisou ser acionada para dispersar a multidão. As filas ficaram longas nos caixas eletrônicos na Irlanda. Alertado pelas redes sociais, muitos quiseram aproveitar um erro técnico do Bank of Ireland, um dos maiores do país europeu. O problema permitia aos clientes sacar ou transferir mais dinheiro do que tinham nas contas, com limite de 1.000 euros. Nesta quarta-feira, o banco pediu desculpas e alertou que saques e transferências acima dos limites seriam cobrados nas contas dos clientes. O Banco Central da Irlanda já havia multado no passado o Bank of Ireland por deficiências em seus sistemas de TI. Desta vez, a instituição anunciou que está analisando as implicações do erro. Que loucura, hein? Vai que essa moda pega aqui no Brasil. É? E olha só, de volta ao Brasil, São Paulo é a cidade com o maior número de padarias no mundo.
Mas o segmento de panificação sofre com a falta de mão de obra especializada. É isso mesmo, Juliana. São mais de 10 mil vagas que estão abertas na Grande São Paulo. E para suprir essa falta de mão de obra, uma fundação da capital paulista garante a empregabilidade de jovens em situação de risco social. Vamos ver. Assim como uma massa de pão ou de bolo, o sonho desses jovens cresce com uma ação que propõe transformação pela educação profissional, empregabilidade e geração de renda. Segundo o Sindicato dos Industriais de Panificação e Confeitaria de São Paulo, Sampa Pão, atualmente existem cerca de 87 mil padarias no Brasil, 22 mil no estado. Somente a capital conta com mais de 6 mil padarias, um recorde mundial. Os estabelecimentos paulistas faturam por ano 40 bilhões de reais e geram 330 mil empregos diretos e 560 mil indiretos. Para aproveitar essa oportunidade e atender a demanda de mão de obra do setor, uma empresa multinacional do ramo alimentício criou um projeto de inclusão social. A fundação, localizada na zona oeste da capital paulista, oferece um curso de panificação e confeitaria que garante emprego nas padarias para jovens de 18 a 29 anos que moram na periferia da cidade. Esse é o caso da Luísa e do Luiz Henrique, que moram na zona leste da capital e enxergam no projeto de grão em pão uma chance de mudar de vida. Meu maior sonho é fazer um intercâmbio. Eu quero muito aprender também outras culinárias de lá fora, fazer outras confeitarias de lá fora. Então quero muita experiência aqui, quero trabalhar muito aqui e depois ir para fora. Sempre vi as padarias, quero fazer isso, é algo que eu quero fazer na minha vida. Fazer aqueles pães e bolos bonitos e entregar para as pessoas. Porque querendo ou não, a comida é algo que é necessário na nossa vida e traz felicidade e união. A iniciativa visa dar oportunidade para jovens que estão entre a faixa etária mais desempregada no Brasil. De acordo com dados do Ministério do Trabalho e Emprego, 5 milhões e 200 mil jovens de 14 a 24 anos no país estão desocupados, o que corresponde a 55% da população nesta faixa etária. Além disso, o de grão em pão busca formar força de trabalho qualificada em um mercado carente de profissionais. O projeto de grão em pão ele começou no ano passado de uma forma piloto, até para a gente ver o que funcionava ou o que não funcionava. Nós estamos indo para a segunda turma que está sendo formada aqui em São Paulo e ainda teremos mais 3 turmas esse ano. Mais uma no estado de São Paulo, uma em Recife e uma no Rio de Janeiro. Ao todo, este ano, 62 jovens serão formados. Os jovens participantes do De Grão em Pão recebem durante os 5 meses de curso auxílio para transporte e alimentação, além de todo o material necessário para as aulas técnicas, ministradas por chefes de cozinha. Normalmente, a capacitação profissional representa a chance de ingresso no primeiro emprego. Ele é um curso que ele está muito atento às questões de inclusão social, então a gente está muito atenção à questão da mulher, a questão do negro, pessoas com deficiência, pessoas em situação de refúgio, para que de fato você consiga oportunizar uma inserção social para pessoas que estão em busca muitas vezes do primeiro emprego ou estão desempregadas em busca do emprego. E a gente trabalha isso muito atento às cadeias aonde a empresa atua. Há oportunidades também para imigrantes, como Rodolfo, que veio do Haiti e sonha com uma vida melhor para ele e toda a família. Tenho 25 anos, moro na Zona Sul, Diadema, e eu estou aqui há 7 meses. Eu decidi vir para cá e correr atrás dos meus sonhos. Eu vou entrar no mercado do trabalho, eu vou correr atrás, conhecer mais coisas no mercado, porque eu nunca trabalhei na minha vida e eu acho que é isso. Quem sabe mais para frente conquistar, abrir uma coisa aqui. Há também aqueles que querem transformar a sociedade. Ellen está se formando e quer levar o conhecimento que adquiriu no curso para incentivar e formar mulheres na comunidade onde mora. Eu vou motivar as mulheres que a gente atende lá na comunidade para aprender a mexer com a farinha e gerar um pão, como que se faz um pão, como que faz um bolo, para vender
Então isso estou muito motivada para ensinar elas o que eu fiz aqui no curso com a galera, eu vou ensinar para nossas famílias. Então muito feliz, muito grata, muito gratidão o que a gente aprendeu aqui. Belo projeto, né? Que bacana. Muito bacana. E olha só, o Mundial Feminino está chegando ao fim. Hoje, as grandes finalistas foram reveladas: Espanha e Inglaterra. As duas equipes da Europa vão disputar a grande final da Copa do Mundo Feminina e a única certeza é que teremos uma campeã inédita. A primeira seleção a conquistar a vaga foi a Espanha, com direito a segundo tempo eletrizante. O primeiro gol da partida só saiu aos 36 minutos da segunda etapa pela jovem jogadora de 19 anos, Paraluelho. O gol parecia que consagraria a classificação, mas Blomqvist entrou e marcou o gol de empate sueco 7 minutos depois. Porém, a alegria da Suécia só durou 2 minutos. Aos 44 do segundo tempo, Olga Carmona marcou um gol em jogada de escanteio. Pela primeira vez, a Espanha chegou na final do Mundial Feminino, assim como a Inglaterra, que venceu a anfitriã Austrália por 3-1 com um público de quase 76 mil pessoas. No primeiro tempo, Tune abriu o placar para a Inglaterra. Na segunda etapa, as inglesas viram a Austrália reagir com a craque Sanquer. As australianas pressionaram, mas tomaram um gol de Lauren Hemp em um erro defensivo. Após isso, ficou mais fácil para a Inglaterra, que ampliou o placar no finalzinho da partida com Alessia Russo. A grande final será no domingo, às 7 horas da manhã no horário de Brasília, em uma disputa inédita, já que nenhuma das seleções chegou em uma final do Mundial antes. Boa sorte aí às meninas, né, da certeza. Espanha e da Uma Inglaterra. pena o Brasil não está aí, né? Pois é, que vença aí a melhor equipe. E o Jornal das 18h30 termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma boa noite para você e até amanhã. Muito obrigada pela companhia, uma ótima noite para você e até mais.